Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está me assistindo agora. O meu nome é Danilo, eu sou contador. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que eu fiquei incomodado para falar sobre esse tema por conta de duas leituras que eu fiz nessa semana. A primeira leitura que eu fiz foi de um artigo do Sebrae, onde esse artigo, que na verdade é a publicação de um estudo, diz que pelo menos 50% das microempresas que são constituídas aqui no Brasil fecham as portas antes de completar 5 anos de vida. E o segundo momento em que eu tive um estalo na cabeça para poder começar a gravar conteúdo sobre esse tema foi quando eu estava fazendo uma leitura desse livro, inclusive recomendo bastante, que é um livro de um filósofo muito antigo chamado Sêneca. E nesse livro aqui, ele vai falar sobre algumas coisas relacionadas à vida feliz e tudo mais. E tem um momento em que ele está explicando algumas coisas relacionadas a providências divinas. E ali ele fala que tudo aquilo que está entregue ao acaso está fadado a desordem e colisões. Isso ele falando num contexto onde ele estava falando sobre a possível criação da Terra, da Lua e dos demais astros do universo, enfim. E o que isso tem a ver com o tema do vídeo de hoje? Muito bem, o tema de hoje é gestão financeira para prestadores de serviços. E se você deixa a gestão financeira da sua empresa entregue ao acaso, assim como todo o funcionamento do universo, segundo Sêneca estava dizendo aqui, ela vai estar fadada à desordem, ela vai estar fadada a colisões, está fadada à ruína. Então, é justamente por conta disso, desses dois fatores, a partir de hoje eu vou bater nessa tecla sempre em todos os vídeos, que toda empresa, seja um prestador de serviço que trabalhe sozinho, enfim, tem que adotar uma boa gestão financeira, ok? E eu vou bater nessa tecla de agora em diante em todos os vídeos desse canal. Muito bem, feita a introdução, quero falar sobre os primeiros passos que você pode adotar para poder implantar, começar a fazer a gestão financeira da sua empresa de prestação de serviços. O primeiro passo é separar as finanças pessoais das finanças da sua empresa. E esse é um erro muito comum de acontecer, principalmente nas empresas onde a pessoa não tem funcionário, ela trabalha sozinho. Eu vejo isso acontecer bastante em empresas de profissionais liberais, né? Médicos, advogados, arquitetos, enfim, essas profissões que são profissões regulamentadas. Normalmente a pessoa trabalha sozinha ali e ela acaba misturando mesmo. Ela pega a conta da empresa, paga uma conta pessoal, um boleto, enfim. Então, o primeiro passo é começar a separar as coisas. Você não vai mais pagar a conta pessoal utilizando a conta bancária da sua empresa. E vice-versa, você não vai pagar uma conta da sua empresa utilizando a sua conta pessoal. Segundo ponto, você tem que começar a fazer um controle de entradas e saídas. Esse controle aqui, a palavra-chave é registro. Você tem que registrar todo o movimento, toda a movimentação bancária que acontece ou movimentação no caixa da sua empresa, caso você trabalhe com dinheiro em espécie. Você vai registrar tudo aquilo que entra no caixa ou no banco da sua empresa e tudo aquilo que sai. Com isso, você pode partir para mais um passo, que é o acompanhamento do fluxo de caixa. Isso significa que você vai conseguir ter informação suficiente para acompanhar todo o dinheiro que entra e que sai da sua empresa diariamente. Você vai conseguir identificar com o que você está gastando mais dinheiro e qual é a fonte que está te trazendo mais dinheiro. Assim você consegue tomar as melhores decisões e aí você consegue ter também mais previsibilidade. Agora que a gente falou sobre separação de finanças, controle de entradas e saídas e fluxo de caixa, vamos falar sobre planejamento financeiro, né? Que é o coração da gestão, digamos assim.
E o primeiro ponto que eu quero falar sobre planejamento financeiro é a elaboração de um orçamento. Uma vez que você já começou a fazer os seus registros de entradas e saídas, você passa a ter um fluxo de caixa controlado, é hora de você se planejar. E o orçamento vai te ajudar a prever despesas e saber onde e quando investir. Você vai fazer uma segregação, uma separação de custos fixos e custos variáveis, e com isso você vai começar a definir algumas metas, como meta de faturamento. Você também precisa fazer uma coisa chamada previsão. Previsão de receitas e despesas. Ora, você já tem o seu fluxo de caixa controlado. Você já sabe de onde vem, quais são as principais fontes de receita da sua empresa, quais são as principais fontes de despesa da sua empresa. Com isso, você consegue fazer previsões para daqui 3, 6, um ano. Isso faz total diferença no planejamento financeiro da sua empresa. E o outro ponto muito importante, você vai fazer a criação de um fundo de emergência. O fundo de emergência nada mais é do que um percentual do seu faturamento que você vai destinar exclusivamente para uma reserva de emergência da sua empresa, um fundo de caixa. Você vai separar esse percentual do seu faturamento e vai mandar para uma aplicação financeira, por exemplo, uma aplicação de renda fixa, e vai deixar esse dinheiro lá. E esse dinheiro você vai utilizar apenas em situações pontuais. Por exemplo, uma causa trabalhista é uma situação que você pode ter na sua empresa. Uma outra situação também que é muito incomum, mas aconteceu recentemente, emergência sanitária, que faz com que as empresas fechem as portas. Quem tinha fundo de caixa nessa época conseguiu se sair muito bem. Então, por que não fazer um fundo de caixa para sua empresa, não é mesmo? Agora que nós falamos sobre planejamento financeiro, vamos para mais um ponto importante, que é a elaboração e acompanhamento de indicadores financeiros, né? E aqui existem vários indicadores financeiros, eu não vou me estender muito aqui, mas você precisa, de posse dessas informações, começar a interpretar alguns indicadores financeiros, como, por exemplo, margem de lucro. Você também precisa criar alguns outros indicadores financeiros, como ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, inclusive, é muito importante para que você consiga definir metas de faturamento, uma vez que você já sabe, uma vez que o ponto de equilíbrio vai te dizer quanto de dinheiro a sua empresa precisa ter em determinada janela de tempo para poder pagar todas as despesas, quanto que ela tem que faturar para poder pagar tudo e ficar no 0 a 0. Com isso, você consegue definir meta de faturamento. É um ótimo indicador, inclusive, certo? Tem também alguns outros indicadores, como indicadores de precificação. O indicador de precificação mais apropriado, que eu mais gosto de utilizar e recomendar para os clientes, na verdade, o indicador chamado markup. Ele é um indicador um pouquinho mais complexo, você precisa quebrar um pouquinho a cabeça para entender. Inclusive, eu vou fazer um vídeo no futuro, talvez, não sei, para falar apenas sobre precificação de serviços utilizando o markup, ok? Então, para você começar com o pé direito na gestão financeira da sua empresa de serviços, o que você vai fazer? Separar finanças pessoais, controlar entradas e saídas, fazer planejamento financeiro e monitorar seus indicadores. Esses são os primeiros passos que você vai ter que adotar para poder começar a fazer a gestão financeira. Não é um processo que você vai conseguir fazer do dia para a noite. Requer dedicação, requer estudo, requer investimento de dinheiro e de tempo. Mas é um investimento que vale a pena, porque você consegue tomar decisões melhores e planejar a sua empresa para o futuro. E eu recomendo, inclusive, que você adote sistema de gestão financeira na sua empresa. Eu sou totalmente contra a adoção de controle financeiro em planilha. Isso é um método totalmente arcaico, tá? Então, recomendo que você comece pesquisando software de gestão financeira
preferencialmente que seja em nuvem e que te dê outras funcionalidades além de controlar entradas e saídas. Por exemplo, você pode ter um software de gestão financeira que vai te dar uma integração bancária direta com a conta bancária da sua empresa. Existe software de gestão financeira que já traz emissor de nota fiscal dentro dele. Você vai conseguir emitir as notas fiscais do seu serviço diretamente no seu sistema de gestão financeira, ok? E, inclusive, um dos tópicos do vídeo onde eu falei sobre análises financeiras, né, fluxo de caixas, essas coisas, software de gestão financeira existem também que já te entregam. Então, a minha recomendação é comece a pesquisar. Comece sua pesquisa pelo primeiro link aqui na descrição do vídeo. Ali você vai acessar o site da minha empresa e ali você vai ter duas opções. Primeira, você vai contratar uma licença do software de gestão financeira para a sua empresa, ou você pode terceirizar a gestão financeira da sua empresa para a minha empresa. Então, primeiro link na bio, conheça a minha empresa, entre em contato conosco e vamos negociar. Um forte abraço, fique com Deus.